Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui iniciando o nosso canal. Inclusive, esse é o primeiro vídeo. Convido a você a passar esse momento aqui e juntos podermos meditar na palavra de Deus. Estamos alegres e felizes porque o nosso Deus, Ele é a nossa força, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso protetor. E hoje nós vamos falar sobre as estratégias para ser uma mulher vitoriosa e ter uma vida plena e feliz. Você gostaria de saber? Quem não quer ter uma vida vitoriosa, uma vida feliz, uma vida plena? E talvez alguém se pergunte, mas será que é possível ter uma vida vitoriosa? O que é essa vida vitoriosa? É uma pessoa perfeita, uma pessoa que não passa dificuldades? Ou essa vida vitoriosa é quem tem muitos bens materiais, quem tem status, quem tem recursos, ou quem tem amizades influentes? O que seria essa pessoa vitoriosa? Mas nós vamos ver que a palavra de Deus nos ensina que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E nós vamos começar aqui com o versículo que está em Filipenses, no capítulo 4, que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse versículo, ele vem nos ensinar uma verdade muito profunda. Você pode até dizer aí na sua casa onde você está: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus é o que nos fortalece, é o que nos ajuda aonde nós estivermos em todos os momentos da nossa vida. O Senhor, Ele é a nossa força, o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente na angústia. E esse versículo, ele vem nos ensinar que Deus nos capacita a vencer qualquer situação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Deus, Ele é a nossa força. Nós, quando estamos nos sentindo fracas, ou nos sentindo tristes, ou nos sentindo angustiadas, nós podemos ir até o Senhor e dizer: Senhor, Tua palavra diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E nós podemos ver, meus irmãos, minhas irmãs, como isso ele faz diferença na vida do crente, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E nós vivemos pela fé no Senhor. E o Senhor, Ele nos ensina na sua palavra que Ele é a nossa força. Que quando estamos numa situação de conflitos, ou de fraqueza, ou de dificuldades, o Senhor nos garante que Ele é que nos fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é que a primeira estratégia que nós aprendemos aqui na palavra é a confiança em Deus. Sim, exatamente, a confiança em Deus. Não a confiança na nossa própria força, na nossa capacidade humana, ou a confiança em alguém. Não, mas aqui fala de uma confiança superior a tudo, a confiança em Deus, em saber que o Senhor, que é todo poderoso, Ele é aquele que nos fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E assim, minha irmã, tenha certeza que você não está só, que Deus está com você em todos os momentos. E nesse momento, pode ter certeza que o Senhor, Ele entra com providência na tua vida. Quando nós buscamos a Deus com fé, Ele nos ajuda. E nós vamos ver também aqui mais uma estratégia na palavra de Deus, que é perseverar em oração. Então, quando nós perseveramos em oração, buscando ao Senhor, certamente nós temos momentos de paz, de alegria, de segurança, e essa intimidade com Deus vai fortalecendo a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, e a oração faz toda a diferença na vida da mulher cristã. Não podemos dizer que temos uma vida vitoriosa se nós não tivermos uma vida alicerçada na oração, alicerçada em Deus e buscando a oração. Ora, se o próprio Jesus orava, o Filho de Deus, ele orava. Nós vemos em muitas passagens isso, essa situação. Imagine nós, se Cristo precisava orar, imagine nós. E o Senhor Jesus, Ele nos ensina também sobre a importância da oração.
quando o Senhor ele falou sobre a parábola daquele juiz iníquo, lá no Evangelho de Lucas 18, nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele contou uma parábola para ilustrar quão é importante a perseverança em oração e não desistir de orar. E ele falou ali que existia em um local, em uma cidade, um juiz. E esse juiz, ele não temia a Deus. E ele não respeitava nenhuma pessoa. E existia também naquela cidade uma viúva. E ela tinha uma causa para ser resolvida. Então, acontecia que ela ia sempre até aquele juiz, pedindo, rogando que ele resolvesse a causa dela. Porém, aquele homem, ele não atendeu logo de primeira ali. Ele não queria atender aquela viúva. E ela continuou e perseverou ali, pedindo para que ele resolvesse a causa. Está escrito que ela ia constantemente para que ele resolvesse a causa que ela tinha. E aquele juiz, que era um homem iníquo, ele não tinha temor a Deus, não respeitava as pessoas, mas ele pensou: essa mulher, ela vem constantemente até mim para que eu resolva essa causa. Eu vou logo resolver para que ela não venha mais. E aí ele resolveu aquela causa dela. E Jesus faz essa ilustração mostrando, né, que se esse juiz que não temia a Deus, não respeitava as pessoas, ele atendeu o pedido daquela viúva pela muita insistência dela, imagina Deus, que é um Pai amoroso e que tem prazer em nos abençoar, em ajudar os seus filhos. Então, o Senhor disse: quando o Filho do Homem voltar à terra, porventura achará fé na terra? Então, aqui essa parábola, se você depois puder ler na sua casa, em um momento que você possa abrir a sua Bíblia ali, calmamente meditar ali em Lucas 18, quantas riquezas dentro da palavra de Deus, nessa meditação. E assim o Senhor nos ensina sobre o dever de orar sempre. É bem verdade que muitas vezes no dia a dia, às vezes a gente passa, é verdade, aquela correria, fazendo uma coisa, fazendo outra, mas nós não podemos negligenciar a oração. Ela é de suma importância para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada, para a nossa comunhão com Deus. E a mulher vitoriosa, ela é aquela que persevera em oração. E em alguns momentos, quando nós, em determinadas circunstâncias, a gente não está ali orando como deveria, ou se a gente negligencia esse momento, algo muda e algo começa a enfraquecer dentro da gente. Mas Deus é tão bom que Ele espera que nós nos cheguemos até Ele. E o Senhor nos ensina: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Então, podemos nos achegar ao Senhor com amor, com fé. Se tem algo que está impedindo esse momento, nós pedimos ao Senhor, o Senhor nos ajuda. E nós insistimos ali, como aquela mulher insistiu, ali diante do Senhor, porque Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai que me ouve, Ele é um Pai que te ouve e que certamente vai te ajudar, vai me ajudar. Então, a mulher vitoriosa, ela ora, ela persevera em oração e busca essa força, esse fortalecimento em Deus, porque a Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Podemos começar com alguns minutos do nosso dia. Se ainda não adquirimos, quem não adquiriu ainda o hábito, pode começar aos poucos, um passo de cada vez, todo dia, vai 10 minutos, depois aumenta para 15 minutos. Quando pensar que não, já está orando meia hora, até mais. Mas começa aos pouquinhos, porque é fundamental. A mulher vitoriosa, ela precisa ter esse momento de intimidade, de comunhão com Deus, cultivar a oração. E com certeza Deus vai nos ajudar, porque o Senhor nos diz: tudo posso, a palavra de Deus nos garante, tudo posso naquele que me fortalece. Se ainda não teve tempo, vai começar a ter, ou se tinha e não tem mais, certamente vai melhorar essa situação, porque somos nós que precisamos. E o Senhor, com certeza, Ele vai nos ajudar. A outra estratégia também, que a palavra de Deus nos ensina, é conhecer a nossa identidade. Sim, conhecer a nossa identidade em Cristo.
nós somos filhas de Deus. A palavra de Deus nos ensina que, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós somos filhas. Glória a Deus. Nós podemos nos alegrar e dizer para o Senhor, agradecer ao Senhor, que nós somos filhas de Deus. Isso é um privilégio. E também não só filha, mas herdeira. Está escrito, né? Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Está escrito também. Em Romanos 17, né? Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, minhas amadas irmãs, é algo maravilhoso, porque nós temos que saber quem nós somos em Cristo. A mulher vitoriosa, ela sabe que é filha de Deus. E não vai ser nada, nós não vamos deixar nada e nem ninguém definir quem nós somos. Porque quem nos define é Cristo. É a palavra de Deus. O Senhor nos diz que nós somos filhas de Deus, nós somos herdeiras. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Então, nós podemos ter isso gravado no nosso coração. A nossa identidade, ela está firmada no que a Bíblia diz sobre nós, não é no que as pessoas dizem ou pensam sobre nós. E nós temos que ter isso bem fixado, enraizado no nosso coração. Glória a Deus. E também a outra estratégia para ser uma mulher vitoriosa é nós termos a nossa mente renovada. Como diz lá em Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, a mulher vitoriosa, ela não se conforma com este mundo, com os padrões que aqui são estabelecidos neste reino aqui deste mundo. Mas a mulher vitoriosa, ela é transformada através da palavra de Deus. Tem a mente renovada, né? Transformada e renovada é quando nós procuramos encher a nossa mente com a palavra de Deus. Isso vem através da meditação, vem através de uma vida dedicada a Deus. Quanto mais nós lemos a palavra, quanto mais nós estudamos e meditamos a palavra, mais a nossa mente ela vai sendo renovada. Glória a Deus. Nós passamos a pensar sobre a palavra de Deus. Então, todos os dias é necessário nós tirarmos esse momento de meditação, de renovação da palavra de Deus, falar a palavra de Deus também em voz alta, em voz audível, e colocar a palavra em prática. É falar a palavra, é viver a palavra, é ler a palavra, é meditar, e a nossa mente ela vai sendo renovada e transformada. É o próprio Senhor que nos garante. E quando a mulher vitoriosa, quando a mulher de Deus, ela passa a ter esse momento mais dedicado também à leitura da palavra, certamente a nossa mente ela é cheia, a nossa mente ela fica repleta, e aí não vai sobrar tempo para pensamentos ruins ou pensamentos negativos, coisas que vai nos tirar do foco, porque nós vamos estar com a mente cheia da palavra. Então nós não podemos negligenciar a meditação, a leitura da palavra de Deus. E Deus vai nos transformando, vai transformando nosso pensamento, a nossa mente. E essa palavra nos enche de tal maneira que a nossa vida ela vai sendo cheia, inundada, e isso vai sendo refletido através da nossa fala, através das nossas atitudes, com o nosso marido, com o filho que nós temos. Então, assim, a gente vê o resultado na palavra do Senhor na nossa vida diariamente, que possamos ter a nossa mente renovada para não sobrar tempo de pensamento ruim, de derrota, de negatividade, nada disso. Mas pensamento de fé, pensar com fé, pensar com amor, pensar de acordo com a palavra de Deus. Então, se você gostou do vídeo, se de alguma maneira te ajudou, então, mulher, dê aqui o seu like, compartilhe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe.